Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou a professora Silvia, como vocês já sabem, né? A minha disciplina é Ciências. Na aula de hoje, a gente vai estudar a classificação dos elementos químicos. E para iniciar essa aula, eu trouxe para vocês, a gente vai partir do que a gente viu na aula anterior. A gente estudou na aula anterior astronomia e cultura. E no início da aula eu coloquei para vocês uma pergunta, né? A astronomia é uma ciência que estuda o quê? E aí eu disponibilizei nos comentários da aula da semana passada um link onde alguns alunos responderam a pergunta e colocaram aí 3 palavras que respondem a essa pergunta, né? A astronomia é a ciência que estuda. E aí a gente formou uma nuvem de palavras. Parabéns para os alunos que responderam, que participaram, tá? Eu sempre estou ali pelo comentário no YouTube, no Facebook, então, como eu sempre digo, vamos interagir, participem, né? E aí nessa nuvem de palavras, vamos ver algumas das palavras que vocês colocaram aqui, tá? Então, a astronomia ela é uma ciência que estuda, olha aqui, aparece logo no centro, né? Astros, estrelas, planetas, galáxias, satélites, o espaço, Sol, universo, astros, solar, as químicas. Eu achei muito interessante que na nuvem de palavras que vocês criaram, né, apareceu aí as químicas. Então, isso tem relação com a aula que a gente vai ter hoje, né? Quando a gente vai estudar astronomia, a gente precisa entender a química desse universo, né? Que elementos químicos constituem esses astros, essas estrelas, o planeta que a gente vive, os seres que habitam esse planeta. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, o que é que eu trouxe? Eu trouxe para iniciar aqui a frase de um astrônomo bem importante, né? Que ele diz o seguinte, olha só, o nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foram feitos nos interiores de estrelas em colapso. Somos feitos de material estelar, caçanga do cosmos, né? Então, é muito interessante essa frase, parece até poética, né? Dizer que nós, seres humanos, somos pó de estrela, mas isso é completamente científico, tá? Porque os elementos químicos que constituem as estrelas também constituem. Então, nós somos também o universo, nós fazemos parte desse universo. Como mostra aqui no texto, né? Ele diz, olha, o nitrogênio no DNA, o cálcio nos dentes, o ferro no sangue. Então, tudo isso aí também tem nas estrelas, no universo. E aí, continuando nesse raciocínio aí, né? Eu trago realmente esse questionamento. Somos mesmo feitos de pó, de poeira de estrelas? E aí a gente traz uma continuação aqui, ó, a citação de outro professor de astronomia, que diz o seguinte, olha, os átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio em nossos corpos, bem como os átomos de todos os outros elementos químicos pesados, foram criados em gerações anteriores de estrelas, há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, quando ele fala aqui 4,5 bilhões de anos atrás, ele está se referindo àquele momento da explosão do Big Bang, onde o universo ele se forma a partir daquela explosão, né? Bem conhecida, uma teoria bem conhecida, científica, que explica aí a origem do universo. Então, aquela explosão, aquela grande explosão gerou todos esses elementos químicos, todos esses átomos existentes, né? E os seres humanos e todos os outros animais, bem como maior parte da matéria na Terra, contém estes elementos, que são literalmente feitos de material estelar. Muito interessante isso, eu gosto muito de pensar nessa perspectiva. E aí, continuando esse raciocínio, né, vamos pensar aqui em outra pergunta, né? Como é que a matéria estelar ela chegou à Terra e formou nossos corpos e os seres que existem aqui? A gente tem aqui na imagem uma imagem belíssima de um colapso de uma estrela. É uma das imagens mais assim
famosas dentro da astronomia, uma das imagens mais conhecidas e uma imagem belíssima, né? Então essa imagem, ela trata-se de uma supernova mais famosa na história da astronomia, que é SN 1054, foi uma supernova cuja explosão ela foi vista da Terra a partir de julho de 1054. Agora ela é chamada de nebulosa de Caranguejo. Então essa grande explosão aí mostrada nessa estrela, né? Esse colapso, ela acontece em muitas estrelas do universo. E aí, a partir dessa explosão é que se formam os elementos químicos, né? Então vamos olhar aqui o texto mais uma vez, para a gente completar nosso raciocínio. Olha só, toda matéria orgânica que contém carbono foi produzida originalmente em estrelas. O universo tinha originalmente hidrogênio e hélio. O carbono ele foi feito posteriormente, ao longo de bilhões de anos. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, né, toda essa perspectiva de origem do universo, a formação dos elementos químicos a partir desse processo de colapso das estrelas, né? Mais uma vez aqui, só para a gente completar, trago aqui a imagem novamente daquela nebulosa, que é a nebulosa de Caranguejo, né? A explosão de supernovas possui energia suficiente para fundir material pesado e criar os elementos com números atômicos acima do ferro e até o urânio, completando toda a tabela periódica. Então, assim, ao longo do texto eu destaquei algumas palavras que eu esqueci até de avisar para vocês. Mas eu destaquei alguns conceitos importantes, né? E esses conceitos que aparecem aí nesse texto, falando sobre a origem do universo, né? A gente tem aí o conceito de átomos, a gente tem um conceito de número atômico, elemento químico e tabela periódica. Então a gente vai trabalhar hoje com esses 4 conceitos básicos, né? Então, lembrando a vocês que a gente também já estudou, né? O que é que vem a ser o átomo? O átomo é a partícula que constitui a matéria, né? Vimos aqueles modelos atômicos e o modelo atômico mais atual diz que o átomo é a partícula que constitui a matéria e esse átomo ele é formado por um núcleo, aqui nessa região central, que está com essas bolinhas amarelas e vermelhas, né? Nesse núcleo eu tenho prótons e nêutrons, sendo o próton a partícula positiva e o nêutron sem carga. E ao redor desse núcleo a gente tem a eletrosfera, que é constituída de camadas. Então observe na imagem que eu tenho várias camadas e dentro de cada camada vai circular os elétrons, que são as partículas negativas. Então, lembrando a vocês o conceito aí de átomo, certo? Então, o que a gente vai destacar na aula de hoje? Em relação ao átomo, é importante que a gente entenda o conceito de número atômico. O que é o número atômico? O número atômico se refere ao número de prótons de cada átomo, porque existem diversos tipos de átomos, né? Então, toda vez que eu falar em número atômico, eu estou falando no número de prótons, no número de cargas positivas. E aqui no nosso exemplo, eu coloquei aqui, ó, Z. A letra Z é o símbolo que significa número atômico. Então, Z igual a 26, no nosso exemplo, esse número atômico aqui está se referindo a um elemento químico, a um tipo específico de átomo. Esse átomo que vocês estão vendo na imagem aí, que contém 26 prótons, ele identifica o elemento químico ferro. Então, o átomo que tem 26 prótons é o átomo de ferro, do elemento químico ferro. E o elemento químico, ele seria o quê? O conjunto de átomos com o mesmo número de Z, com o mesmo número atômico, beleza? Só que não existe só o elemento químico ferro, existem diversos elementos químicos. E esses elementos químicos, eles estão classificados e organizados na tabela periódica, que é bem famosa, né? O pessoal se preocupa muito em conhecer essa tabela e a gente vai na aula de hoje conhecer um pouco sobre ela, né? Aprender o que é que ela significa, mas antes disso a gente precisa só reforçar mais algumas questões relativas à identidade do átomo,
que é muito importante essa questão, né? Como é que se identifica o átomo na tabela periódica? Então, para a gente entender a tabela, a gente tem que entender que cada átomo ele tem uma identidade. Essa identidade, ela corresponde ao número atômico, que já vimos, né, no slide anterior. Esse número atômico representado pela letra Z é igual ao número de prótons. Então, vamos ver aqui 3 exemplos. Eu tenho aqui esse primeiro átomo, onde no núcleo eu tenho 2 prótons, que são as bolas vermelhas, tá? Então, ó, qual é o valor de Z? Z é igual a 2. O átomo que tem 2 prótons no núcleo é o átomo de hélio, que é representado pelo símbolo He. Então, esse átomo ele é representado pelo símbolo He, é o elemento químico He. Aqui eu tenho outro exemplo de outro átomo. Ele tem quantos prótons no seu núcleo? Conte aí, quantas bolinhas vermelhas tem no núcleo? 1, 2, 3. Então, o Z, o número atômico desse átomo é 3. Quem é que tem um número atômico igual a 3? É o átomo de lítio, que é representado pela sigla Li. E o último exemplo que eu trouxe aqui é um átomo que tem quantos prótons no seu núcleo? Conte aí comigo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 prótons, tem 6 partículas positivas. Portanto, o valor de Z, o valor do número atômico é igual a 6. Quem é que tem 6 carbonos, quem é que tem 6 prótons no seu núcleo? É o átomo de carbono. Então, cada átomo, cada elemento químico tem essa identidade. Quem é a identidade? É o número de prótons. Apenas o hélio tem 2 prótons no seu núcleo. Apenas o lítio tem 3 prótons no seu núcleo. Apenas o carbono tem 6 prótons no seu núcleo. Então, a partir daí, a partir desse número atômico, é que é organizada a tabela periódica, tá? Mas, além disso, tem outra questão também importante sobre o átomo, que é a gente entender o número de massa do átomo. A gente pode calcular o número de massa do átomo, que é representado pela letra A, certo? Então, quando eu falo massa, eu quero o valor de A. Qual é a massa de cada átomo? Para saber a massa do átomo, eu vou somar o número de prótons, que é o número de partículas positivas, mais o número de nêutrons, que é essa região do núcleo, tá? Então, eu vou ter aqui uma formulazinha para saber o número de massa de um átomo. Eu vou ter A, que é a massa, igual a Z, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Vamos ver aqui no exemplo, tá? Nesse primeiro aqui, olha só, eu tenho A, que é a massa, igual a 2 prótons, mais 2 nêutrons. 2 mais 2, 4. O valor da massa é 4. Muito simples, tá? Aqui no próximo exemplo, eu tenho, no segundo, 3 prótons e 3 nêutrons. Então, A é a massa igual a Z mais N. 3 prótons, 3 nêutrons. Então, A igual a 6. E no outro exemplo, o valor da massa é, contando aqui, ó, 6 prótons mais 6 nêutrons, eu vou ter o valor da massa igual a 12, tá? Então, todo átomo ele vai ter o número atômico, que é a quantidade de prótons, e vai ter o número da massa, que é a soma dos prótons mais os nêutrons. Só que, na tabela periódica, uma das informações mais importantes e que vai organizar a tabela é justamente o número atômico, que é a quantidade de prótons que existe no núcleo. Então, o que é a tabela periódica? A tabela periódica dos elementos químicos é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, número atômico, lembrando que é Z, é igual ao número de prótons. No total, a tabela periódica ela possui cerca de 118 elementos químicos, sendo que desses 118, 92 são naturais e 26 são artificiais, ou seja, 92 são encontrados na natureza e 26 elementos eles foram fabricados pelo ser humano, foram sintetizados em laboratório.
Aí a gente vai ver agora a famosa tabela periódica, né? Então, o que a gente precisa saber dessa tabela, gente? A gente precisa memorizar. Se memorizar os símbolos dos elementos químicos, isso é ótimo. É importante essa memorização, tá? Mas o que é mais importante é que você entenda para que serve essa tabela. Quais são as informações que nós podemos obter da tabela periódica, tá? Então, tem aqui a imagem de toda a tabela atualizada. Então, a gente vai observar aqui a tabela, né? Cada quadradinho tem um símbolo, tá? Então, aqui eu tenho no primeiro quadrado H, no segundo Li, Na, K, Rb. Cada símbolo desse vai ter uma informação sobre aquele elemento químico. Então, olha aqui, eu destaquei aqui para vocês, da primeira coluna, o terceiro elemento químico, que é o Na. Quem é o Na? É o sódio. Nesse quadradinho aqui dentro da tabela vai ter o símbolo do elemento químico, no caso aqui do sódio é o Na, o número atômico dele, que é 11, a massa atômica, que é 22, e a configuração eletrônica, que é a distribuição eletrônica desse átomo, tá? Então, dentro de cada quadradinho da tabela vai ter essas informações aí, beleza? E aí a gente vai ver a outra informação importante sobre a tabela é que ela é organizada em períodos. Os períodos são as linhas na horizontal com elementos com o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, quantos períodos a tabela periódica tem? 7 períodos, olha só. Eu destaquei aqui na imagem, ó, as linhas horizontais. Então, tem o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Então, tem 7 períodos. Se eu pergunto a você, em que período fica o elemento químico H? Tá aqui, ó, no primeiro período. Tá? Então, a gente vai localizar alguns dos elementos químicos usando o período. Aí, além do período, a tabela periódica também tem as colunas, que são as linhas que ficam na verticais, que a gente vai chamar de grupos ou famílias. Os elementos que estão dentro da mesma família são elementos químicos que têm propriedades semelhantes. Na nossa tabela periódica, a gente tem 18 famílias ou 18 grupos. Então, observe aqui, ó, 1, 2, 3, vai até 18, tá? A gente também pode dividir esses 18 grupos em 2 grupos separados. A gente pode chamar de família A, que são os elementos representativos, e a família do grupo B, que são os elementos de transição. Então, veja que eu destaquei aqui embaixo a família 1A, que é a primeira coluna, a família 2A, que é a segunda coluna, a família 3A, que é a coluna 13, a família 4A, 14, 5A, 15, 6A, 16, 7A, 17 e 8A, 18. Então, essas são as famílias dos elementos representativos. O que está aqui no meio, na cor rosa, são os elementos de transição e pertence à família B. Então, a gente tem da família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B. Disso daí, todas são importantes, mas geralmente o que é mais cobrada nas provas são os elementos que pertencem à família do grupo A, que é a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Beleza até aí? Bom, eu sei que é muita coisa, né, pra gente ver, são muitas informações, mas vamos tentar aqui dar uma resumida. Vamos para um exercício. Vamos aqui exercitar. Então, olha só. Primeiro exercício, né? Vamos localizar na tabela periódica alguns elementos químicos. Então, localizem para mim aí o elemento químico na coluna 1 e no período 6. Procure aí na tabela quem é que está na coluna 1 e no período 6. Então, coluna 1 aqui, essa aqui, e período 6 está aqui. Quem é o elemento químico? É o césio, que a gente já estudou sobre ele em algumas aulas anteriores, né? Aquele que teve acidente radioativo. Vamos localizar agora o elemento químico na coluna 15 e no terceiro período. Cadê a coluna 15 aqui, ó? 15,
E o terceiro período, quem é o elemento químico? P, que é o fósforo. Vamos localizar agora o elemento químico que está na coluna 11 e no quinto período. Vamos lá. Olha só, coluna 11, quinto período, é o elemento químico prata, representado pelo símbolo Ag. Beleza, gente? Então, por isso que precisa saber o que é coluna ou grupo ou família e o que é o período, porque você vai localizar o elemento químico na tabela periódica. Outra informação importante é a classificação dos elementos químicos, tá? Então, vamos ver de acordo com as cores. Aqui na cor roxa tem o hidrogênio. Tudo que está de cinza são elementos chamados de metais. Os que estão na cor rosa são semimetais. O que está na cor amarela são ametais, ou seja, não metais. E no azul, os gases nobres. Então, toda a tabela vai vir com essas cores e vai ter uma legenda embaixo dizendo o que significa, certo? E para finalizar, eu quero deixar para vocês um desafio. Vocês vão criar um jogo, criar um recurso didático que tem como objetivo o quê? Vocês vão criar cartas ou cards com cada elemento químico. Vocês vão pensar num personagem para representar esse elemento químico e apresentar as propriedades desse elemento químico como se fossem os poderes desse personagem, os poderes de um super-herói. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos para inspirar vocês. O elemento químico acênio, que tem número atômico igual a 33 e símbolo AS. O acênio é um elemento altamente tóxico, comumente usado em veneno de rato. Então tem aqui o personagem representando o acênio, né? Outro super-herói aqui seria o cobre, com elemento químico representado pela letra Cu e o seu número atômico 29. Então, qual é a propriedade e o superpoder desse elemento químico? O cobre é um metal de cor vermelha e um ótimo condutor de eletricidade. Por isso que o personagem está assim, ó, com um raio elétrico na mão, né? Então, o personagem está representando aqui o superpoder desse elemento químico, que é a propriedade dele, né? E aqui o cobalto, que tem um número atômico igual a 27 e o símbolo CO. O cobalto ajuda a criar um dos ímãs mais fortes do mundo. Então, ele tem uma propriedade magnética. E o personagem está mostrando isso. Então, minha ideia é que vocês criem jogos, podem criar perfil para colocar na internet, no Instagram, no Facebook. Usem a criatividade de vocês. Para cada elemento químico, o meu desafio é que vocês criem um personagem, um super-herói e atribua poderes a eles a partir das propriedades de cada elemento químico, tá? Então, na minha despedida, eu quero deixar para vocês uma mensagem aí, tá? Qualquer dúvida, entrar em contato comigo no Instagram, no YouTube. E o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Então, criatividade, se empenhe nessa tarefa aí e até a próxima aula.